Olá, eu sou a escritora Glenda Brum de Oliveira. Eu fui professora durante muito tempo e hoje estou me dedicando à carreira de escritora. Eu gosto muito hoje de escrever histórias, de escrever poesias, de fazer as pessoas pensarem, porque essa é a missão do escritor. Quando ele escreve, ele faz as pessoas pensarem, as pessoas sonharem, as pessoas desejarem coisas. É, quem sabe viajar, quem sabe ser um engenheiro, ser um médico, fazer coisas, escolher carreiras na vida. A minha carreira de professora eu escolhi lendo, né? Eu gostava muito de ler e gostava de ler coisas de história e por isso eu me tornei uma professora. Eu gostaria de mostrar para vocês agora um pouco dos livros que eu tenho. É só um pouquinho, eu tenho muitos livros mais, que são histórias que eu gosto de olhar, que eu gosto de ler. São histórias que despertaram a minha curiosidade para o mundo, né? E que me levaram a ter o desejo de também escrever histórias. Olha só, aqui eu tenho os livros que eu escrevi e que eu participei enviando poesias, enviando contos, né, histórias pequenas. E aqui estão alguns livros da minha biblioteca. São pouquinhos, eu tenho muito mais do que esses, então quero mostrar para vocês alguns desses livros. Por exemplo, eu tenho aqui contos de várias partes do mundo. Eu tenho aqui os contos das Mil e Uma Noites, que estão entre as primeiras coleções de histórias que veio lá da região da Turquia. Os contos de Andersen, muito conhecidos, né? As fábulas de La Fontaine, contos chineses, contos da Sibéria. Nós temos aqui contos de cordel lá do nosso Nordeste, contos do nosso folclore brasileiro, contos da África, Alice no País das Maravilhas. Aqui são contos de vários autores, aqui contos lá da região da Dinamarca. Aqui também estão entre os primeiros contos, os contos de mitologia, que são do povo grego e romano. Nós temos aqui histórias muito conhecidas, como Dom Quixote. Nós temos aqui as aventuras de Sherlock Holmes, que tem até filme agora, né? Agatha Christie, que era uma grande escritora de histórias de suspense. Temos aqui um grande escritor brasileiro chamado Jorge Amado. As suas obras foram traduzidas para vários idiomas do nosso planeta. Temos aqui histórias que contam a vida de pessoas, como, por exemplo, Luther King, foi um homem público que lutou pela igualdade, pela paz entre as pessoas. Aqui nós temos a história de Alexandre o Grande. Aqui nós temos um outro grande escritor chamado Ernest Hemingway. Os livros dele também viraram filmes na sua grande maioria. Esse aqui é maravilhoso, né? Shakespeare. Nós temos várias histórias. Ele está entre os contadores de histórias ou escritores mais conhecidos. Aqui Isaac Asimov, Isaac Asimov, ele gostava de escrever a respeito de ficção científica, sobre coisas que não existem, mas poderão existir no futuro, né? Aqui estão as Crônicas de Nárnia. C.S. Lewis, ele é maravilhoso, junto com seu amigo Tolkien, né? Que escreveu ali O Senhor dos Anéis, Hobbit. Eles marcaram época com um novo estilo de história. Aqui tem um grande clássico da literatura, Os Miseráveis. Olha o tamanho desse livro. Que coisa enorme, né? Aqui tem outro, ó, O Conde de Monte Cristo. Tanto um quanto o outro, eles viraram séries de TV, eles viraram filmes.
E aqui uma outra história muito legal que talvez vocês já conheçam. Moby Dick. Teve desenho animado, já teve filmes de várias adaptações. Esse aqui é maravilhoso, 20 mil léguas submarinas, né? Fala aí de viagem pelo fundo do mar. Essa é uma grande contadora de histórias, muito conhecida, chamada Jane Austen. Aqui estão algumas das suas histórias que Jane Austen escreveu. E aí, aqui nós temos aí grandes histórias como Jardim Secreto, Rei Arthur, né? Algumas outras histórias que vocês talvez já tenham visto o filme, Divergente, né? E então agora nós vamos para um pouco mais de conversa sobre esses filmes e livros. E vou falar a respeito deste daqui, Elementos da Natureza. Então, o ano passado eu já tinha várias coisas escritas e eu comecei a publicar o que eu tinha escrito. E o primeiro livro que eu participei no ano passado foi esse aqui, Elementos da Nossa Natureza. Eu tinha escrito um conto e veio o convite para participar desse livro, só que nesse livro as histórias eram contadas em forma de poesia. E aí surgiu essa poesia aqui. Eu peguei o conto Durma com um Barulho Desse e escrevi a poesia, escrevi a história em forma de poesia, que diz assim: Durma com um barulho desse. O sabiá madrugador é um excelente cantor. Põe-se a cantar antes mesmo de o sol clarear. O bem-te-vi sente-se provocado, o João de Barro incomodado. Todos cantam para receber amanhã com o alvorecer. Até papagaio na gaiola canta sem acompanhamento de viola. O grilo faz seu criquilar quando a pomba começa a rolhar. Menino esfrega o olho, sonolento. Acordar cedo o deixa rabugento. A menina acorda sorrindo faceira e abre a janela com floreira. Algazarra de foguedo nos galhos adianta o início dos trabalhos, pois dormir é impossível que ocorresse. Afinal, quem dorme com um barulho desse? Então, essa foi uma primeira história em forma de poesia, né, que eu publiquei no ano passado. E vocês viram que eu falei do papagaio? Esse papagaio rendeu uma outra história. Sabe, eu tenho assim caderninhos para escrever, né? Então eu sempre saio acompanhado de um bloquinho ou de um caderninho. Olha a situação desse caderninho. Como ele viaja comigo, ele vai para todo lado comigo, ele tá todo detonado, ele nem é tão velho assim. Mas ele acaba ficando ali machucadinho porque ele vai para todo lado comigo. E aqui eu escrevo, às vezes, quando eu não estou com o meu computador por perto, eu escrevo, então, as minhas histórias, escrevo as minhas poesias. E aqui tem uma história que eu ainda não publiquei. É a história que fala a respeito de um grito, o grito. O casal estava na cozinha e junto com os filhos estavam terminando o almoço, quando começou um barulho de motosserra. Alguém no terreno de trás, nos fundos da sua casa, estava cortando árvore. O esposo subiu para escovar os dentes. Logo a esposa foi atrás. Quando ela estava subindo a escada para ir para o seu quarto, ouviu o barulho de uma motosserra. Além do barulho da motosserra, o barulho de um grito.
Para, para! Aquilo chamou a atenção. Quem estava gritando para parar? Será que alguém estava se machucando, estava machucado, havia acontecido alguma coisa? E a motosserra estava trabalhando. E o grito, de novo, para! E a pessoa que estava trabalhando com a motosserra parou o seu trabalho. Eu disse, nossa, alguém se machucou. Foram até a varanda, a sacada no quarto, que dava para os fundos do terreno. Em cima da árvore estava um homem com a motosserra, mas não se via mais ninguém. Olhou-se para um lado, olhou-se para o outro, mas não havia ninguém. O homem da motosserra começou a cortar os galhos da árvore novamente. E assim que o motor foi ligado, os gritos recomeçaram. Para! O homem desligou a motosserra muito assustado e foi percebido pelo casal que estava na sacada que os gritos vinham do terreno ao lado. Quem estava gritando para era o papagaio da vizinha. E eles caíram na risada. Avisaram ao homem com a motosserra que não havia nada de errado, que quem estava gritando era o papagaio. E ele então voltou a cortar os galhos da árvore, os galhos secos que já estavam sem vida, que não tinham mais folhas, que tinham morrido. Ele não estava prejudicando a árvore, né? Estava só fazendo aquela limpeza para que a árvore pudesse continuar crescendo linda e frondosa. Então, essa é uma história que aconteceu realmente, sabe? As duas histórias são baseadas em coisas que aconteceram aqui na minha casa. Esse papagaio e esses passarinhos sobre quem eu escrevi as histórias são aqui do meu quintal, né? O papagaio é o papagaio da vizinha. Na época de primavera, verão, começa muito cedo o barulho dos passarinhos. O sabiá às vezes começa a cantar 4 horas da manhã. E logo depois os outros passarinhos também começam a cantar e fica aquela algazarra no quintal. Parece que um quer cantar mais que o outro, um quer cantar mais bonito que o outro. Inclusive, o primeiro título dessa história era Confusão no Quintal, né? Disputa no Quintal também pensei para o nome da história e acabou virando Durma com Barulho Desse. E esse mesmo papagaio, né? Ele é um engraçadinho. De manhã ele pede café para dona dele, ele manda o cachorro ficar quieto quando o cachorro tá latindo. E aquilo tudo era tão engraçado, e essa história da motosserra aconteceu mesmo. E aquilo chamou tanta atenção, a gente deu tanta risada depois. Primeiro a gente se assustou, mas depois foi tão engraçado que eu resolvi escrever a história. Então fica aí. Vocês gostam de ouvir histórias? Vocês já pensaram em escrever histórias? As histórias que vocês ouvem, vocês gostariam de continuar essas histórias? Fica aí a dica. Pega um caderno velho que você não ocupa mais, que está sobrando algumas folhas, e pode usar para isso, para escrever poesia, para escrever pequenas histórias, para contar como foi o seu dia. E todos nós podemos ser escritores, né? Quando a gente faz isso, a gente está preservando os nossos pensamentos, preservando a nossa criatividade, e você pode se tornar um escritor também. Outras histórias virão no canal. Siga a gente aqui no canal Glenda Abrão de Oliveira para outras histórias.